Vamos para a palavra? Vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida? Escute uma coisa. Já chegou e já é tempo de você viver o novo de Deus na história da sua vida. Eu tenho certeza disso, que já é tempo disso. De você viver o novo de Deus. Agora, como é que eu vivo esse novo de Deus? Viver uma nova vida. Eu tenho uma vida. Sim, nós temos uma vida. Mas muitas vezes é necessário que a gente faça alguns ajustes naquilo que nós estamos vivendo com Deus. Jorge, vê um outro microfone que eu acho que isso aqui, hoje ele não está ajudando. É necessário muitas vezes que a gente faça um ajuste na nossa vida para viver aquilo que Deus tem para nós. Diga, eu preciso ajustar algumas coisas. E por que às vezes a gente tem uma dificuldade assim, de entender que a gente tem que ajustar? Porque a gente acha que é isso. Porque a gente acha que é dessa forma, desse jeito, dessa maneira. E a gente, o ser humano, você, somos avessos a qualquer tipo de mudança. Mas para que eu e você possamos viver a plenitude de Deus, é muito importante que a gente entenda que sempre vamos ter que ajustar algumas coisas na nossa vida. Agora, olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: você está pronto para ajustar? Vamos ver se ele parar de falhar, porque não é a pilha, é nova. Tá bom, vamos lá então, senão não vai dar certo. Eu vou ver isso aqui, né? Glória, aleluia. Aí, fiquei bonito agora. Então é necessário que você e eu entendamos que precisa fazer alguns ajustes para viver a plenitude. Quantos querem viver a plenitude de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. É isso que a gente precisa entender. E existe, repita comigo, princípios. Fala comigo, tem princípios. Princípios são coisas que eu preciso entender e precisa estar em mim, para que eu possa compreender que para viver essa vida nova e essa plenitude, eu preciso estar dentro desses princípios. E um dos primeiros princípios que eu quero dizer com você é que eu preciso ajustar o foco da minha fé, porque a fé é o princípio de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende isso? Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tudo que eu vou viver, tudo que eu imagino que eu vou viver, está ajustado no princípio da fé. Quantos aqui têm fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória, começou bem. Mas talvez a minha fé, a sua fé, a nossa fé precise de alguns ajustes. Por quê? Escute uma coisa. Quantos aqui creem que vão para o céu? Deixa eu ver, levanta a mão. Isso. Por quê? Porque você crê na graça, sim ou não? Você crê na graça. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos. Então escute, a graça é para todos, amém? A graça é para todos. Mas Paulo vai dizer em Efésios 2:8 que nós, pela fé, alcançamos a graça. Então presta atenção numa coisa: a graça é Deus com uma bandeja na mão, oferecendo para mim e para você, para viver essa graça e essa salvação. Mas a fé é o que faz você estender a sua mão e receber essa graça que Deus está te dando. Está entendendo nessa noite? Então escute, a graça e a salvação é para todos, mas a salvação de mim para alcançar em Deus é só se eu tiver fé. Então é como se Deus estivesse aqui nessa noite dizendo assim: eu quero salvar todo mundo. Mas quem Deus vai salvar? Aqueles que estenderem as mãos pela fé e entenderem que Deus tem essa graça para ele. Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de alguém que entende isso. Se ele é alguém que entende isso, ele vai dar um sorriso para você aí. E glória a Deus e aleluia. Diga,
eu vou ser salvo. A bandeja está aqui hoje. E Deus dizendo: ei, escute, eu tenho graça e salvação. Aí você, com a fé, você estende a sua mão e recebe de Deus essa graça e salvação. É por isso que muitas vezes Deus está a fim de salvar todo mundo, mas nem todo mundo será salvo. Por que não vai ser salvo? Porque falta fé. Diga: eu tenho fé. Diga: e se não estava muito boa, vou ajustar hoje. Sabe por quê? Porque você vai ver Jesus dizendo assim: tem uns que têm pouca fé, muita fé, quase nada de fé. Porque fé é algo assim. Cada um de nós temos essa porção. Agora, podemos ir ajustando isso. E é necessário que você ajuste isso. Sabe por quê? Porque no decorrer da tua vida, passados os dias, escute uma coisa: a nossa fé, ela vai se esvaindo, vai desanimando. Quer ver uma coisa? 1 Samuel capítulo 17. Você trouxe Bíblia? Vamos ler 1 Samuel capítulo 17. É uma passagem conhecidíssima. Não consigo entender assim. 1 Samuel capítulo 17, vamos lá. É uma passagem conhecida. Vai falar sobre o que aí? Davi e Golias. É assim que está aí na sua Bíblia? Sim ou não? É. Mas escute uma coisa. Quem é esse gigante filisteu? A Bíblia vai falar sobre uma guerra que se levanta, os filisteus contra o povo de Deus, Judá. E aí vai falar sobre um gigante chamado Golias. Eu vou aqui resumir essa história, porque a maioria de nós já conhece e sabe do que se trata. Mas sabe o que me chama a atenção no capítulo 17 de 1 Samuel? É assim, ó. Vamos lá rapidinho aqui, ó. Os filisteus se juntaram as tropas para guerrear e se reuniram em Judá. Vai, segue. Saul estava ali e ele reuniu e se acampou. Vai. Versículo 3: com o vale, com ele entre os vales filisteus para um lado e Judá do outro lado. Vamos lá. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio e acampou. Se você pegar aí 1 Samuel do versículo 17, versículo 1 até o versículo 10, vai falar sobre os filisteus e vai falar sobre esse gigante chamado Golias. A partir do versículo 4 em diante, começa a falar dele. E o que vai acontecer aqui, ó? Ele era um guerreiro e ele era grande. Versículo 5, vai. E ele usava um capacete grande de bronze, uma couraça grande. E vai indo, versículo 6, 7, 8, 9, 10, vai falar sobre o quê? Sobre Golias. Esses 10 versículos vão falar sobre o currículo de Golias, a capacidade de Golias, a força de Golias, tudo que Golias era. 10 versículos falando sobre quem era esse gigante que se levantava contra Israel. Resultado disso, o que vai acontecer no versículo 11? Coloca o versículo 11. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todo Israel ficaram atônitos e apavorados. Durante 10 versículos, vão falar da capacidade do inimigo, da força do inimigo, da destreza do inimigo, do tamanho do inimigo. Qual foi o resultado? Todo Israel ficou apavorado. Porque esse é o detalhe. O currículo do inimigo, a força do inimigo, a capacidade do inimigo, tudo que o inimigo é. O que gerou? Agora presta atenção numa coisa: quem é que vai vencer esse gigante? Quem é que vai vencer esse gigante? Diga para mim quem vai vencer esse gigante. Davi. Até aqui o versículo, olha só, até o versículo 11. Todo Israel está sofrendo um ataque direto na sua fé. E por sofrer esse ataque direto à sua fé, eles vão ficar o quê? Apavorados e com medo. Escute, toda vez que a fé sai, o medo entra. Toda vez que a fé diminui, o medo aparece. Mas olha só, versículo 11, põe o versículo 12 para mim. Quem apareceu no versículo 12? Davi. Agora, vem comigo, quem está comigo diga amém. Davi participou de tudo aquilo que aconteceu até o versículo 11? Não, Davi está chegando na história agora. Davi está entrando na história agora. Todo aquele povo, todo Israel está com medo, atônico, sofreram um ataque de fé, estão apavorados. Mas agora chega Davi.
E você sabe muito bem que Davi vai chegar com um novo discurso, com uma nova história. Davi vai chegar com uma outra fala, uma fala diferente, um discurso diferente, um discurso de quem tem fé, de quem acredita, de quem confia. Porque sabe o que acontece com a gente na maioria das vezes? O inimigo, ele está discursando, ele está colocando diante de nós, falando da sua capacidade, da sua força, falando muitas vezes do tamanho dele. E sabe o que acontece com a gente? A gente muitas vezes é atingido, a gente muitas das vezes é atacado na nossa fé, se amedronta, se diminui. Mas escute uma coisa, olhe para o irmão que está do teu lado, toque no ombro dele e diga para ele: você precisa mudar o seu discurso. Diga: você precisa deixar de participar daquilo que o inimigo tem falado para você. Não, é do jeito que você falou, ele não vai acreditar. Diga para ele: para de participar daquilo que o inimigo fala. Diga para ele. Ei, escute, Golias está ali, você sabe da história, 40 dias, de manhã, de tarde e de noite, bombardeando a fé de Israel, atingindo a fé. Resultado, desanimaram. Mas e Davi? Davi vem com uma mensagem diferente. E escute uma coisa, irmão, que eu quero dizer para você: quem vive uma vida em Deus, quem tem princípios de uma vida diferente, não dá ouvidos à mensagem do inimigo, vive um discurso diferente, uma mensagem diferente. Davi vai dizer o quê? Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Enquanto todo Israel está apavorado, com medo, fraquejando na fé, Davi, ele se mostra diferente. Sabe, Deus está esperando que você tenha nos seus lábios um discurso diferente. Não importa o que o inimigo tem falado para você, não importa o que ele tem dito para você, não importa aquilo que ele tem muitas vezes tentado minar a tua fé, de manhã, de tarde, de noite, falando de que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar. Ei, eu venho como profeta nessa noite dizer algo para você aqui: mude a tua mensagem, o teu discurso. Não permita que o inimigo faça nada contra você. Quando Davi perguntou para aqueles que estavam ali: quem é esse daí? Que eles... isso aí é Golias. Sabe, Golias ele quer lutar, mas ele é grande, mas ele é isso, ele é aquilo outro. E sabe, muitas vezes a gente fica olhando para o discurso, para o currículo do inimigo, e toda vez que você faz isso, você diminui quem é o seu Deus. O que Davi vai dizer? Davi vai dizer assim: quem é esse filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi está dizendo assim: olha, talvez eu não tenha capacidade, talvez eu não tenha força, talvez eu não tenha competência, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Esse gigante não está se levantando contra mim, ele está se levantando contra Deus. Toda vez que você coloca diante dos problemas a sua capacidade, a sua força, toda vez que diante dos inimigos da tua alma você coloca o seu tamanho, irmão, muda isso nessa noite. Em vez de olhar você para o tamanho do problema, olhe o problema, mas veja também o tamanho do teu Deus, porque Ele é muito maior do que qualquer adversidade que você tem vivido, de que qualquer problema que você tem passado. Davi está dizendo: eu não posso, mas Ele pode. Davi está dizendo isso. E muitas vezes a gente acha que a gente vai vencer na nossa força, a gente acha que a gente vai vencer na nossa capacidade. Olha para o irmão que está do teu lado, segura na mão do irmão que está do teu lado, diga para ele, diga: não é eu nem você. Diga: não é eu nem você, é Deus que vai vencer. Escute, enquanto 40 dias Golias está ali, todo dia, Davi chegou. Davi está com a fé preservada? Tá, ele ouviu o discurso de Golias? Não, ele não ouviu. Olha o versículo 20, coloca o versículo 20 para mim, por favor. Não, 1 Samuel 17, 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu, e ele está chegando lá. Ele está chegando.
A fé dele está preservada. Davi é o cara que matou o leão, que matou o urso. Ele está com a fé preservada. Sabe o que a gente precisa fazer? Independente dos discursos que o inimigo tem tentado contra você, preserve sua fé. Você precisa guardar a sua fé, proteger a sua fé. Diga, foco na fé. Diga, eu preciso ter foco na minha fé. O seu Deus é grande. O inimigo é grande, mas o meu Deus é maior. Quem é esse? O que é esse problema que você tem vivido? Essa dificuldade que você tem passado diante do Deus que você serve? Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. Davi com a fé preservada. E a galera toda que estava lá. De manhã, uma distração. Ei, vocês aí, só um para lutar comigo. Quem vencer? À tarde, mais uma distração. Ei, escute isso, guarde isso no teu coração. O inimigo muitas vezes se levanta, mas ele não pode nada contra você. Posso ouvir um amém? Porque você é ungido do Senhor. Quantos são ungidos do Senhor? Levante a mão. Mas sabe o que o diabo faz? E guarde isso, tá? Anota aí. É bom que você traga lápis, canetas e anote isso aí. O diabo, ele distrai você. Golias fez alguma coisa contra Israel até agora? Nada. Só aqui, ó. Só no discurso. E o diabo está quebrando a fé de muita gente. Sabe como? Só no discurso. Não, você não vai conseguir. Você não vai vencer. Isso aí não vai dar certo não. De manhã, não, não vai dar. À tarde, não, você não vai vencer. À noite, e aí? E a minha fé? Vai diminuindo. Minha fé vai se apagando. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele, foco na fé. Ei, chegou ao acampamento, com grito de batalha, o exército estava saindo em posições de combate. Segue o 21, versículo 21. Israel estavam se posicionando em linha de batalha, vai. Davi deixou o que havia com o responsável de suprimentos e correu a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, vai. Enquanto conversava com eles, Golias o guerreiro se aproximou, está ali, lançou o desafio habitual, Davi ouviu, segue aí. Quando os israelitas vieram, o homem todos fugiram cheios de medo. Escute uma coisa, está acontecendo, está rolando essa parada aqui. Davi vai perguntar, sim ou não? Vai. O que está rolando? Vão dizer para ele, sim ou não? Vão. Tem um Golias aí. Eles eram capazes de dar o quê? Vão dar todos os detalhes para Davi. Inclusive, ele está aí, o rei falou que quem vencer vai dar até a filha dele, não vai mais pagar imposto, vai estar liberado. Eles tinham todas as informações de Golias, sim ou não? Tinham ou não? Tinham. É impressionante como na maioria das vezes, e escute, guarda isso, a gente tem todas as informações do inimigo. Detalhadamente. Pega essa. Tem gente que se você perguntar das lutas que ele está vivendo, dos levantes que ele está passando, ele dá tudo detalhado para você. Detalhe por detalhe, tintim por tintim. Ele tem informação. É impressionante como o diabo dá bastante informação para muito crente. E ele tem anotadinho, tá? Agora, vou fazer uma pergunta para você. E aí as informações do teu Deus? Você sabe do que o diabo é capaz, do que o diabo está fazendo, da maneira que ele está fazendo, da forma que ele está agindo, tudo que ele pode fazer. Mas eu quero perguntar para você nessa noite aqui. E as informações de Deus? O problema muitas vezes é que nós só temos informação do inimigo.
Nós sabemos o que o inimigo pode fazer, do que ele é capaz de fazer, e muitas das vezes não temos a informação do que o nosso Deus é capaz. Porque Davi vai chegar com esse discurso: não, quem é esse incircunciso aí? Sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus vivo. Enquanto todo mundo que está ali tem informação detalhada do inimigo, Davi está trazendo informação do Deus que ele serve. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: o culto é assim hoje, irmão. Não, diga, o culto é assim hoje, irmão. Diga, você precisa ter informação de Deus. Irmão, eu conheço muito crente que às vezes eu não sei quem ele é. Não, aqui não tem crente assim. É crente por aí que eu vejo. Sabe por quê? Porque ele vive uma crise de identidade. Ele fala mais do diabo do que de Deus. Ele fala mais das lutas. Não, você não conhece crente assim. Ele fala mais das lutas, das perseguições, dos problemas, das adversidades que ele está passando, do que das vitórias que Deus é capaz de dar para ele. Ah, irmão, não sei, o diabo está furioso, o diabo está se levantando, o diabo isso, não sei o que, é muita luta. Irmão, ele tem assim um discurso só de derrota. Você não conhece crente assim. Escute uma coisa: você não pode viver essa crise de identidade, irmão. Não. Tem hora que parece que eu mesmo não sei quem sou eu. Talvez se tivesse um espelho e você olhasse no espelho agora, e você conhece quem é essa pessoa que está no espelho. Porque assim, ó, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E sabe, muitas vezes eu digo que eu sou de Deus, que eu vivo na presença de Deus, mas eu vivo essa crise de existência, de identidade, porque quando o diabo se levanta, o discurso que está na minha boca é um discurso de derrota, de fracasso, de humilhação, e Deus está dizendo: muda isso, muda essa mensagem, muda esse discurso. Não importa o tamanho do problema, da adversidade, não importa aquilo que se sobrepõe contra a tua vida, não importa as afrontas, muda a mensagem, muda. Você entende isso nessa noite? Muda isso. Preciso mudar. Eu sei que está apertado, mas Deus quer fazer ajustes na minha vida e na tua vida. Estava todo mundo com discurso de derrota. Qual era o único que tinha um discurso diferente? Davi. O que eu quero que você entenda é que não importa se todo mundo tem um discurso diferente do teu. Se o teu discurso está alinhado com Deus, glória, aleluia. Posso ouvir um amém? Porque a gente acha, bom, se todo mundo está dizendo, a voz do povo é a voz de Deus, se todo mundo está dizendo que não vai, não, irmão, o único que está chegando ali com um discurso diferente de todo mundo que está ali, é Davi. O importante é o seu discurso, se está alinhado com Deus, não importa se ninguém na faculdade, na escola, no trabalho, todo mundo é diferente, não importa, o discurso deles é diferente, não importa o seu, a sua identidade, porque tem horas que eu não pareço eu mesmo, sabe por quê? Porque eu digo que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou um homem, uma mulher de Deus, que eu sou discípulo do Senhor. Mas quando os problemas batem na minha porta, quando as situações ficam difíceis, o céu fica de bronze, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não me conheço, bispo. Sabe por quê? Porque o discurso na minha boca muda, a mensagem que sai da minha boca é diferente. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai dar problema. Diga: eu vou conseguir. Diga: eu vou conseguir. Está na hora de você entender que você pode furar essa bolha, que você pode ser um ponto fora da curva. Você entende isso? Ah, mas você está falando diferente, meu, que fé é essa? Sim. Imagina todo mundo olhando para Davi. Ei galera, escuta uma coisa, quem é esse cara aí? Todo mundo olhando, só ele que tem esse discurso. Sim, mesmo que seja só você, tenha um discurso diferente nos seus lábios. Mesmo que só você acredite, não importa. Davi era o ponto fora da curva aqui? Era. Ele era o único diferente, era.
Se você tiver que ser o único diferente, seja o único diferente, mas tenha essa mensagem de vitória que Deus já te deu, essa mensagem de fé que Deus já fez brotar no teu coração. Aí todo mundo está falando que não vai dar certo, mas Deus colocou no meu coração que eu vou conseguir. Ó, escute, coloque para mim o versículo 21, por favor. Coloque o 26. Vamos lá, vamos correr. Meu tempo está indo embora. Davi perguntou aos soldados, vamos lá. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse circunciso? Olha que palavra de confiança. Quem ele já está perguntando? O que vai ser feito? Enquanto eles estão com medo de morrer, Davi está dizendo: o que vai ser feito para quem matar ele? Tem fé ou não? Tem. Agora olha lá, coloca o 31, versículo 31. As palavras de Davi chegaram a quem? Aos ouvidos do rei Saul. Davi está falando lá embaixo na tropa: o que vai ser feito? Porque eu vou matar esse cara. Alguém vai lá e avisa o rei. Escute uma coisa: quando você tem palavras de confiança e palavras de fé, essas palavras vão chegar no rei. Posso ouvir um amém? Sim, sabe por quê? Porque Deus está procurando pessoas de fé na terra. O rei procura aqueles que têm fé. É isso que Deus está procurando. Sempre que você tem uma mensagem de fé que sai dos teus lábios, isso vai chegar no rei. Isso vai chegar. Chegou o rei, foi o 32. Davi disse a Saul: ó, diga, isso é para mim. Diga, essa palavra é para mim. Olha o que Davi vai falar para o rei. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, olha que confiança. Olha que confiança. Davi está trazendo uma palavra de paz. Fica tranquilo. Ninguém. Relaxa. Acalma o coração. Porque a galera está todo mundo lá com medo e apavorado. Sim ou não? Sim. Mas Davi vem com essa palavra. Ei, irmão, escute uma coisa, alinha, foco na fé. Sabe? Os gigantes vão aparecer. As dificuldades vão estar diante de você. Mas acalma o coração. Relaxa. Diga para o teu irmão, diga para ele: relaxa hoje aqui. Vê se ele tem cara de quem está relaxado. Ei, olha Davi, eu vou lá e vou lutar com ele. Eu vou lá, vou lutar com ele. Pode ficar tranquilo. Eu vou lutar. Esse irmão que está do teu lado está com cara de quem tem fé, sim ou não? Tinha alguém até agora com uma palavra como essa? Não, Davi está aparecendo com uma palavra diferente. Você tem que ser diferente, irmão. Olha que palavra de confiança, de tranquilidade, de paz. Sabe lá na tua casa, quem tem que chegar com a palavra de paz e tranquilidade? Você. Sabe quem tem que trazer a palavra de confiança lá dentro da tua casa? Você. Quem tem que ser o diferentão lá no seu trabalho? Está todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Você. Quem é para ser o diferente? Ei, nos últimos dias eu vou mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve. Deus chamou você para ser diferente. O único diferente aqui é Davi. E a gente acha que é para ser igual a todo mundo. É porque todo mundo está dizendo, todo mundo está falando, todo mundo está indo, todo mundo. Mas eu não sou todo mundo. Diga para o teu irmão, você não é todo mundo. Outra coisa que você precisa mudar, seu comportamento. Olha só, versículo 36, vamos lá. Você não leu a Bíblia hoje? Está lendo comigo aqui, glória a Deus. O teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Quem que o filisteu desafiou? Davi? Não. Desafiou Deus.
Olha o 45, põe o 45 para mim. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: você precisa fazer algo. Diga: comece a espiritualizar tudo. Talvez eu estou indo hoje aqui na contramão de muita coisa. Não precisa espiritualizar não. Precisa sim. Precisa sim. Davi falou que a guerra era dele. Ele disse: não, é de Deus. E quando ele chegou diante do gigante: não, é de Deus. Não sou eu, é Deus. Tudo. Não tem que ser você, tem que ser Deus. Alguém talvez disse para você: não precisa espiritualizar tudo não. Precisa sim. Sabe por quê? Porque eu vejo muito crente hoje em dia que a tônica da vida dele é assim: ele é crente no domingo aqui, os outros 6 dias está tudo bem, e não está. Sabe uma coisa? Comece a espiritualizar o seu almoço, seu café da manhã. Você orou hoje para almoçar? Você orou de manhã para tomar café? Espiritualize a sua família, o seu trabalho. Sabe a sua empresa? Coloca nas mãos do Senhor. Sabe os seus planos? Coloca na mão de Deus. Quando você for sair de casa amanhã de manhã para dirigir, já sabe o que tem que fazer, sim ou não? Espiritualizar. Senhor, vai na frente, Deus. Toma esse volante, que não seja eu. Coloca a anjo à direita, à esquerda, na frente, atrás, que eu não bato em ninguém, que ninguém bate em mim. Você precisa, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você precisa ser espiritual. Diga: você precisa ser espiritual. Por que tem que ser espiritual? Porque eu quero a bênção de Deus. E eu quero que Deus abençoe a minha comida. Eu quero que Deus abençoe os meus filhos, o meu casamento, os meus projetos, meus planos, a minha empresa, os meus negócios, meu ministério. Sabe quando é que a gente espiritualiza tudo? Quando está dando errado. Sim ou não? Vem comigo, diz. Deu ruim, hein? Ai, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não permita que dê errado. Já deu, já. Não permita que dê errado, que dê errado. Não, Deus não deixa dar errado. Mas já deu. Mas sabe por que deu errado? Porque você começou errado. Quando você começou, você não chamou Deus. E a gente está meio assim. Não, Davi falou: essa guerra aqui não é minha, não. Não sou eu, não. Isso aqui é de Deus. É Deus o negócio. E a gente não quer mais ser assim. A gente não é mais espiritual. Dá uma olhada para o irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de quem é espiritual aí. Gênesis capítulo 39 diz que José, tudo que fazia dava certo, sabe por quê? Porque o Senhor era com a mão dele. Eu imagino, José está limpando as porcelanas de Potifar. É Deus que está limpando, não sou eu. Quando você está lavando louça lá, é você ou é Deus? É Deus. Não, sou eu. Não, Deus está com você ali. Senhor, abençoa minhas panelas, que fiquem brilhando. Eu gosto de lavar louça, o pastor Vandré também gosta. E às vezes eu estou lavando louça, eu coloco um louvor. Eita glória. Irmão. Sim. Sabe, eu não consigo fazer nada se não tiver Deus. E sabe de uma coisa? A gente está tendo um comportamento diferente disso. A gente só deixa para chamar Deus quando o negócio deu ruim. Deu ruim, Senhor, onde o Senhor está? Ei, presta atenção aqui que o negócio deu ruim, hein? Aí Deus assim para mim e para você: você não me chamou quando você ia começar? Deu ruim com os filhos, hein? Então, Deus, vê se faz alguma coisa aí neles aí, ó. Mas você nunca chamou. Muda o comportamento. Diga: eu vou ser mais espiritual. Diga: eu vou ser mais espiritual. Eu estou correndo, vamos embora. Terceiro ponto e último: não viva na carne. Quem entende, diga amém. Coloque o versículo 44 para mim, por favor. Agora vamos ver nesse ajuste agora o que vai dar, hein? Mudança de comportamento, foco na fé e não viver na carne.
Anotaram aí? Versículo 44. O que Golias está dizendo para Davi? Leia comigo lá, vamos lá. 1, 2, 3. Golias está querendo lutar com Davi. Aonde? Vem que eu vou lutar com você, vou pegar sua carne, acabar com a sua carne, sim ou não? Golias quer lutar com Davi na carne. Golias quer que Davi olhe para a carne dele, para a capacidade dele, para a força dele. Eu vou pegar sua carne e eu vou dar as aves. Versículo 45, coloca aí. Olha Davi, vamos lá? Vamos ler? Isso. Ei, você quer lutar na carne? Eu não vou com você na carne, eu vou no Espírito. Quem entende, diga amém. Sabe por quê? Diga para o teu irmão, na carne, irmão. Na carne você perde. Diga, e o seu inimigo sabe disso, hein? Ele sabe. Na carne você não vence um round. Na carne você não dura um minuto. Agora, Davi sabia disso, ele disse assim: não, eu não quero essa luta na carne. Eu não vou lutar com você no meu braço, na minha força, na minha capacidade. Eu vou levar essa luta em outro nível. É no Espírito. Se você quer vencer, é no Espírito. Quem entende isso, diga amém. É no Espírito. Davi está dizendo, não, essa luta não é luta de carne, essa luta é do Espírito. E você precisa entender isso, que na sua força você não vai muito longe, que na sua força você não vai muito além, mas no Espírito você vai chegar muito longe. Entende isso nessa noite? Compreende isso? Davi está dizendo, não, vamos para o Espírito, porque é no Espírito que eu vou te vencer. E o inimigo muitas vezes, ele está prevalecendo contra homens e mulheres, sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso comportamento é um outro comportamento. O inimigo vem e ele quer levar a luta para o âmbito da carne, e eu aceito isso. Eu aceito. E eu vou. Mas sabe o que vai acontecer? Eu não vou vencer. Porque o problema é a carne. Eu já tenho essa luta do espírito com a carne. E aí toda vez que eu deixo a carne prevalecer, eu vou na minha força, no meu braço, eu vou no meu jeito, penso. Diga para o teu irmão, quer vencer? Vai no Espírito. Eu vou dizer algo para você. O diabo sabe e chama você para a carne, porque ele sabe que no Espírito ele não vence você. Entende isso? E por isso que ele chama para a carne. Não, vamos na carne, Golias. Davi, não, você é louco. Para, está louco? Vamos no Espírito. Olha só, coloque para mim Efésios 6,12. Efésios 6,12. E eu já estou terminando, falta só 1 hora. Efésios 6,12. Vamos lá, a nossa luta. Entendeu, sim ou não? A sua luta não é na carne. E por que você está tentando com a sua força? Você está tentando da sua maneira, do seu jeito. Leva isso hoje para o Espírito, irmão. E sabe o que é uma vida na carne? Posso falar para você? Quantos querem saber? Quer saber? Então coloca para mim aí, Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Olha lá, as obras da carne. Eu leio ou você lê? As obras da carne são manifestas assim: imoralidade,
sexual, impureza, devassidão, vai. Pode seguir. Idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, vai lá. Tem mais, a carne é assim, hein? Inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes a essas. A carne é pesada. Aí você tem que olhar para isso aqui e ver se eu estou me enquadrando ali. E ó, presta atenção, se eu estou me enquadrando aí é porque eu estou na... Pesou, né? Mas no final eu te dou um abraço. Sabe? Diga para o teu irmão, diga para ele, não vai para a carne não. Diga para ele, porque na carne você perde. Dá para saber se eu estou na carne ou não? Dá. Todos aqueles que estão na carne perdem as paixões pelas coisas de Deus. A carne é extremista, ela te arrasta para o extremo. O espírito não, o espírito é pacificador. E ó, escuta uma coisa, quem está na carne sofre, muitas das vezes, sofre. Os desejos, sofre. E quem está no espírito, sofre também. Mas qual que é a diferença? Quem está no espírito vence. Quem está na carne você vai sempre perder. Então, comece a levar suas coisas para um plano espiritual. Comece a vencer os desejos, as dificuldades, as adversidades. A carne não quer que você venha para a igreja. E o espírito, ele te arrasta para cá. Não, vamos para a igreja, até arrastando. Porque talvez hoje você veio. Mas sabe quem te arrastou até aqui? O Espírito Santo. Ele que te arrastou. Ah, eu vim porque alguém me convidou, alguém me chamou. Não, o Espírito te arrastou aqui. Quer vencer a carne? Mergulha na palavra. Deixa Deus falar com você. Ajusta o calibre da sua fé. Tenha um discurso diferente. Um posicionamento diferente. Seja diferente. Espiritualize tudo. Tudo em Deus. Tudo é Deus para mim. Nossa, tudo para você é Deus agora. Esse é o Deus. E sabe, nada mais e eu, nada mais da carne, é tudo no Espírito. Vamos ficar de pé?